Olá pessoal, sejam bem-vindos na nossa live de hoje. Vamos conversar com um grande advogado brasileiro, Marlos Arnes. Fica com a gente aqui nessa live, uma conversa imperdível sobre compliance e desenvolvimento humano. Sou Walter Otaviano do Grupo OTA e daqui a pouco acompanha com a gente aqui até o final uma live sensacional com o professor, com o advogado Marlos Arnes, que vai nos trazer vários conceitos, vai nos apresentar o que é o compliance, qual a relação entre o compliance e o desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos, fica com a gente aqui nessa live, porque aqui o papo é transformador, é uma live colaborativa, vamos colaborar com vocês com conteúdos de altíssimo nível, em especial desenvolvimento humano e compliance. Você sabe o que é compliance? Você sabe como o desenvolvimento humano pode agregar no compliance? É exatamente isso que vamos ver daqui a pouquinho aqui na nossa live do Grupo OTA com o professor, o advogado, doutor em Direito, Marlos Arnes. Fica com a gente aqui, vamos lá, já vamos acionando aqui, ó. Daqui a pouquinho conosco, fica com a gente, é imperdível essa live, vamos trazer para você informação relevantíssima. Olha aí, ó, chegou. Salve, Otaviano. Seja muito bem-vindo, Marlos. Uma alegria enorme estar aqui com você, grande amigo, generoso, uma pessoa de tantas caminhadas junto, e sou teu admirador. Foco. Tamo junto, Marlos, uma alegria para nós aqui do Grupo OTA também. A nossa audiência está chegando, a tua audiência está chegando, para a gente poder compartilhar, Marlos, nessa live colaborativa aqui, o teu conteúdo, agregando um pouco do nosso conteúdo também. A gente sabe que a tua agenda é uma agenda muito bem trabalhada. Tenha certeza que a admiração é recíproca, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Maravilha. Ô Marlos, para a gente começar essa live, eu estou dizendo aqui para os nossos amigos que nos seguem aqui no Grupo OTA e também as pessoas que estão chegando no seu canal no Instagram, compliance, né? Nosso tema de hoje, né, Marlos? Compliance, vamos conversar sobre compliance e também a relação entre o compliance e o desenvolvimento humano. Então, é uma live imperdível. Ô Marlos, antes de nós entrarmos nesse tema tão empolgante e um tema tão atual que tem feito a diferença em vários aspectos, e é isso que nós vamos conversar com você daqui a pouquinho. Ô Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, se apresentasse para essa galera que está nos acompanhando, e o nosso número ali só sobe, Marcos, fique bem à vontade. Legal, Otaviano. Eu sou formado em Direito em 1991, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e comecei a advogar em 1997, portanto, século passado, e em 99, 2000, nós começávamos um momento que não se encerrou até agora, que é o momento das grandes operações da Polícia Federal e que, mais do que tudo, é o momento da visibilidade do direito penal econômico. O direito penal econômico, até 99, 2000, era um ramo do direito penal ou não respeitado, ou, na maior parte das vezes, era dito da inexistência do direito penal econômico. E aí, lá em 2000, nós vivemos a famosa CC5 Banestado, e a partir dali, nós tínhamos um juiz importante em São Paulo, hoje desembargador, Fausto de Santos, depois o doutor Sérgio Moro, que foi juiz e ministro da Justiça, e também em Santa Catarina, em Porto Alegre, Rio de Janeiro, vários juízes, Ministério Público, que fomentaram, junto com os advogados, esses institutos do direito penal econômico, e a minha advocacia acabou sendo direcionada para esse movimento do direito penal econômico. Eu defendi minha tese de mestrado com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, e depois, no doutorado, eu defendi a tese sobre colaboração premiada como legítimo instrumento de defesa. Evidentemente, nós, dentro do direito penal, atendemos todas as áreas,
o júri é muito interessante, as questões de trânsito, lesão corporal, juizado especial eu gosto muito, mas o que chama a atenção e que vai encaixar na nossa live hoje é como que o compliance, enquanto desenvolvimento humano, que é a grande ferramenta que você utiliza, e como que o compliance criminal pode auxiliar no desenvolvimento humano, inclusive minimizando e prevenindo riscos e crimes. Legal. Agora eu vou aproveitar esse gancho, Otaviano, e vou pedir para você se apresentar para o meu público. Opa, com certeza. Agradeço aí a troca de apresentações. Então, eu sou o Walter Otaviano, eu também sou da Advocacia Geral da União, sou advogado, assim como o Marlos, atuo, entretanto, na advocacia pública e tenho um trabalho de anos e anos de desenvolvimento humano. Então, eu me encaixo muito bem tanto na esfera jurídica quanto na esfera do desenvolvimento humano, da performance humana. Já tivemos aí a oportunidade, Marlos, de fazer um processo de desenvolvimento humano do Paraná Clube, quando subiu para a primeira divisão. Eu estava ali com eles, mudando um pouco a percepção e o resultado foi fantástico. Aí você pode perguntar para mim, tá vendo, mas caiu no ano seguinte? É que eu não estava mais com eles, Marlos. Então, e você é torcedor do Paraná Clube, Otaviano? Você é torcedor do Paraná Clube? Muito bem, grande Paranito. Abraço a todos os tricolores do Paraná. Pois é, Marlos. Então a gente tem esse desafio pela frente e aí surgiu realmente essa ideia de trazer você para que nós possamos aí, nessa live colaborativa, compartilhar conhecimento, compartilhar valor e é muito legal, Marlos, a tua fala, porque logo na tua fala a gente percebe que só há desenvolvimento, por exemplo, de um instituto jurídico diante de uma necessidade. O direito penal econômico se desenvolveu diante de uma necessidade. E o ser humano e as organizações só se desenvolvem, Marlos, diante de necessidades. O que nós vivemos hoje na pandemia são novas necessidades, logo, novos desenvolvimentos. Mas, infelizmente, Marlos, muita gente enfrenta o desenvolvimento, o novo desenvolvimento, como uma ameaça. É verdade. Nós somos treinados, Marlos, desde criança a tomar cuidado. O teu pai, o meu pai, minha mãe, tua mãe sempre disseram, cuidado, filho, cuidado. Só que isso foi lá atrás. Mas o nosso cérebro registra isso, Marlos. Então o novo, muitas vezes, é uma ameaça. Então você conscientemente tem que dizer para o teu cérebro, não é uma ameaça, é uma oportunidade. E aí sim vem o desenvolvimento. E nessa esteira de raciocínio, Marlos, eu queria te perguntar, como que você vê, Marlos, hoje a necessidade de organizações privadas e públicas para aderirem ao compliance? Fundamental. Eu não posso deixar, Otaviano, já que nós falamos do grande Paraná Clube, falar do meu glorioso Alviverde, dizer que está conosco aqui o André Ribeiro, que foi vice-presidente do Curitiba na gestão do Giovanni Gionedes. À época eu era conselheiro do Curitiba. O André tem uma grande visão de um futebol moderno, é advogado, amigo nosso, está com ele a Luísa, a Estela, a Giana. Um grande abraço a vocês, meus queridos amigos, e um salve à nação coxa branca, já que falamos do Paranito. Do outro co-irmão a gente não fala até ser provocado, até alguém lembrar, porque a gente faz de conta que não existe. Então, Otaviano, você coloca a pergunta de como que o compliance se encaixa nessa questão do desenvolvimento humano. E isso é fundamental porque o compliance é nada mais, nada menos do que a integridade. Nós estarmos em compliance significa nós estarmos íntegros, nós estarmos de acordo, quando nós falamos em compliance criminal, com a legislação. Mas eu sempre gosto de trazer que o compliance, na verdade, é um estilo de vida. É nós estarmos em compliance com os nossos valores, com os nossos princípios éticos que regem a nossa vida. Do ponto de vista empresarial, o compliance se encaixa para todas as empresas, inclusive para os escritórios de advocacia que estejam nos acompanhando, para as pequenas empresas, para as médias empresas, para as grandes empresas, para as grandes corporações, para os entes privados e para os entes públicos. Então, o compliance não é para nós pensarmos numa Odebrecht,
ou nós pensarmos numa Camargo Correia, ou nós pensarmos numa grande empresa. O compliance é para você que tem um pequeno escritório de advocacia, para você que tem um pequeno negócio, para você que tem uma banca de jornal, para você que tem uma oficina mecânica, um posto de gasolina, uma padaria, enfim, qualquer negócio precisa ter o compliance. E fica fácil de entender quando nós lembramos daquelas empresas tradicionais, Otaviano, que tem um dono, e que esse dono, ao cuidar do seu mercado, ele imprimia aos seus funcionários normas de conduta que estavam dentro daqueles padrões éticos daquele dono do mercado, do dono do armazém, daquelas coisas de antigamente. O que eram essas normas de conduta e essas normas éticas? Eram o compliance. Hoje tem uma palavra bonita, o compliance tem lei, tem legislação, tem regras, mas não deixa de ser uma política de integridade para todas as empresas, que foi o que você me perguntou. E aí eu acho que encaixa naquilo que você vem tão bem desenvolvendo, Otaviano, que é o desenvolvimento humano. Verdade. Ô, Marlos, muito legal, e principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, quando eu for uma empresa grande, eu vou pensar nisso. E esse é um equívoco conceitual, né, Marlos? Porque você só vai ser grande se você agir como um grande, não é isso? É isso mesmo. E você precisa, eu sempre, quando sou consultado, digo que é mais fácil nós implementarmos um compliance numa pequena empresa e ajudar essa pequena empresa a crescer dentro das regras de conduta, do que você pegar uma grande empresa e estabelecer um programa de compliance. Se você pensar numa empreiteira e implementar um programa de compliance, é algo extremamente complexo, que envolve não só os aspectos criminais, mas envolve os aspectos tributários, fiscais, financeiros, contábeis. O compliance não é uma propriedade do mundo e do universo jurídico. O compliance ele tem uma amplitude muito grande. E nós temos uma dificuldade que eu sempre chamo, que é o compliance de inglês ver. E aí entra o problema humano. Você implementa um compliance, você tem as regras de compliance, você tem o livro do compliance, você assina como se estivesse fazendo tudo de forma correta. Para fins formais, o compliance existe, mas quando você verifica na prática, a pessoa não cumpriu verdadeiramente aquelas práticas. Então, nas grandes operações, como na Lava Jato, por exemplo, nós verificamos que a maior parte das empresas possuíam compliance, inclusive um compliance criminal. Nós verificamos que os livros estavam todos de acordo com o compliance, mas que na prática haviam verdadeiras estruturas paralelas que funcionavam de forma autônoma. Por que entra o caráter humano? Porque não havia, mesmo naquelas empresas estruturadas para burlar o compliance, não havia uma estrutura regente, era o ser humano regente. Ele sozinho praticava atos que violavam o compliance. E aí que entra o capital humano. Interessante, Marlos, a tua colocação de vivência, de prática realmente. E eu acho que o grande diferencial, Marlos, é que hoje em dia, Marlos, tem muita gente que fala sobre touros, mas nunca entrou numa arena. E tanto você como eu, a gente está na arena faz um tempinho, né, Marlos? Verdade. A gente sabe o que é estar dentro de uma arena para operar o direito, para desenvolver pessoas. E uma coisa muito interessante que você comentou agora é para inglês ver. E aí que eu trago para você uma expressão que eu tenho usado, Marlos. Eu estive num evento ano passado aqui do estado do Paraná, era o Compliance na Administração Pública Estadual. Eu fui um dos palestrantes desse evento de grande projeção, foi na FIEP. E ali eu trouxe uma fala, Marlos, que tem tudo a ver com o que você falou, porque existe o compliance de pro forma, que é o inglês B, e existe o compliance de alma, ou o compliance com alma, que é justamente o compliance que você faz acontecer. E é isso que eu queria te provocar, Marlos, nesse sentido. Olha que interessante um estudo que eu estou fazendo, Marlos. Estou escrevendo algumas coisas para publicar isso por uma ótica, por um viés do desenvolvimento humano.
Quando a gente fala em compliance, veja o meu raciocínio para você poder me abrir ainda os horizontes. Quando a gente fala em compliance, nós estamos falando em estar em conformidade, certo? Correto. E quando eu digo estar em conformidade, eu trago aqui a pirâmide de Maslow, as necessidades humanas ou organizacionais, porque todos temos necessidades. E estar em conformidade, Marlon, só para você ter uma ideia, estar em conformidade diante de Maslow é nível 2, é necessidade básica, Marcos. Ou seja, cara, se eu não tiver o compliance, eu não vou crescer, mas nem amarrado. Porque é uma necessidade básica, é base de pirâmide. Os caras falam muito assim, pô, eu quero chegar no topo. Cara, você só chega no topo quando você tem uma base. Então, quando a gente começa a entender que compliance é base, é estruturante, sem ele você não vai para o topo, as pessoas não têm noção do que nós estamos falando, Marcos, sobre o compliance. Eles acham que é chegar no topo tendo compliance. Só que pelos estudos que estamos fazendo, cara, compliance é nível 2, o nível 1 é sobrevivência. O nível 2 é estar em conformidade. E quando eu estou em conformidade, e aí que entra, Marcos, a minha ótica, para que eu saia de necessidade básica e venha para a necessidade de crescimento aqui em cima, a chamada autorrealização, fazer a diferença no mundo, seja como organização ou como pessoa, eu preciso desenvolver as pessoas que estão em conformidade. Porque se elas só ficarem em conformidade, elas não vão crescer. Por isso que eu tenho dito, Marcos, aonde eu vou, o compliance é o primeiro passo e não o último. E tem gente que acha que o compliance é o último passo. Faz sentido essa minha observação, Marcos? Você que é especialista nisso, cara? Todo sentido. É essa, inclusive, a nossa orientação. A empresa, quando ela se organiza, ela sempre contrata um contador. Via de regra, esse contador vai cuidar das tratativas contábeis e inclusive de verificação de alvará na prefeitura, de liberação de funcionamento e etc. Esta contratação do compliance deveria estar acrescida já de um compliance contábil. Quando você contrata um advogado para fazer o contrato social, você já deveria também que ele estipulasse o compliance legal, que neste momento é muito simples, porque a empresa ainda não está em atividade, ela está iniciando as suas atividades. Portanto, você estar em consonância com as questões fiscais, contábeis, você estar em consonância com as questões legais, é muito mais fácil no começo do que quando você já caminhou alguns anos. Evidentemente, você não vai chegar ao topo esperando lá no topo fazer o compliance. Isso não vai acontecer, porque você vai estar impedido de chegar ao topo. Isso é muito forte, Marcos. Por favor. Ô, Marcos, isso é muito forte, porque a pessoa inverte a lógica. Vamos para o topo. Você não vai, você não tem base. E olha o dado, Marcos, olha o dado, cara. Em faculdade de Direito, só se fala em compliance de maneira superficial e de maneira derivada, nunca principal. E pelo que você está falando, Marcos, desde o início da tua conversa, em especial com relação ao direito penal econômico, você não acredita que nós daqui a pouco teremos uma explosão dessa disciplina em graduações e pós-graduações em razão das necessidades? E eu tenho debatido muito, eu estive na graduação por praticamente 10 anos na PUC, foi uma alegria estar, e hoje tenho lecionado em diversas pós-graduações, mas eu tenho apontado uma defasagem do nosso currículo acadêmico do curso de Direito com a realidade muito grande, muito grande. Aqui eu não vou desmerecer nenhuma das matérias que são estudadas, mas vou agregar pelo menos o compliance e as regras de negociação. E antes de vir o acordo de não persecução penal, antes de vir a colaboração premiada, nós vivemos uma justiça do trabalho que é uma justiça de acordo. Nós temos desde 2015 um novo código de ética na OAB que orienta claramente o advogado a ser a primeira porta de um acordo. Nós precisamos desafogar a justiça, e aqui não me refiro apenas aos acordos criminais. O Maurício Ferrante está grande amigo,
fraterno e excelente advogado está lembrando aqui da mediação, e é justamente isso, quer dizer, a mediação, a arbitragem, as técnicas consensuais de resolução de conflitos não são estudadas na faculdade. Nós não temos essas cadeiras na faculdade, como não temos as cadeiras do compliance, que é o tema da nossa conversa hoje. Portanto, no aspecto criminal, eu enfrento, quando converso nas palestras, nos cursos, nos alunos, com as orientações, um problema gravíssimo. Você verifica o seguinte, Otaviano, você só pode fazer compliance de algo que ainda não ocorreu, pensando com a cabeça criminal. Vamos trazer para o crime de sangue. Você mata alguém, você pratica um homicídio, você procura um advogado e diz, eu quero fazer um compliance. Não dá mais para fazer um compliance, o corpo já está estendido no chão, a pessoa já está morta. Portanto, não cabe o compliance. Agora, trazendo isso para a vida real, depois que o crime aconteceu no direito penal econômico, depois que o dólar já foi enviado para o exterior, depois que o imposto não foi pago, depois que o desvio já foi feito, não cabe mais compliance, cabe uma defesa criminal. Você vai verificar se esse fato era criminoso ou não. O compliance, portanto, ele entra antes. Você vai consultar um advogado para saber, eu posso remeter o meu dinheiro ao exterior? Se é possível, qual é a forma legal para se fazer isso? Se você procura um advogado e diz, eu já remeti o meu dinheiro para o exterior, o fato já está consumado. Compliance não vai mais haver. Vai haver defesa criminal. Isso é básico. Tão básico que as pessoas não sabem. Quer dizer, o advogado criminal, e a gente vê isso muito em filme, é aquele cidadão que limpa a sujeira. Então eu vou matar alguém, vou ligar para o advogado, ele vai limpar esse problema. Não, não vai. Ele vai fazer uma defesa técnica para que a pessoa sofra um processo justo, com uma pena justa, e se não matou ninguém, vai ser absolvida. Mas o compliance não tem nada a ver com isso. O compliance é você consultar advogados, contadores e outros profissionais que habilitem a tua empresa a não praticar condutas ilegais. Interessante, né, Marlos? Porque a nossa, aí vamos falar um pouquinho de condicionamento cultural. A nossa cultura, Marlos, ela é muito forte do conflito. E todo conflito, Marlos, ele tem um direcionamento. Então, a gente faz aqui no Grupo OTA muito processo de coaching. Então, a gente tem advogados que a gente faz o processo, empresários. E 90% das pessoas operam em efetivo. Operam em conflito sempre de modo a nossa cultura. Acho que agora voltamos. Voltamos aqui. Voltamos. Você estava dizendo que as pessoas operam em conflito, inclusive em conflito afetivo. O conflito afetivo é justamente a nossa cultura. Tudo para as pessoas é pessoal. O cara te fecha, você abre a janela e fala, pô, você tá louco, vou te matar. Não é nada pessoal. É tudo conflito. A gente aprende isso no processo de coaching, conflito cognitivo, direcionado para uma finalidade. E não é nada pessoal. Então, o que você utilizou no começo, a filosofia de vida, é isso mesmo. Não é ter um compliance, é viver um compliance. E são coisas completamente diferentes, porque o que nós estamos fazendo aqui agora é compliance. Nós estamos com uma mentalidade preventiva. Isso se aplica a todas as coisas. Só que nós temos uma cultura repressiva, comando, controle. O que mais se estuda na faculdade é processo penal, processo civil, sem entrar no mérito se é bom ou não. Mas nós, claro, já foi inserida na grade essas soluções alternativas de conflito. E hoje nós vivemos, Marcos, você que é um estudioso, não é mais um Estado juiz apenas. Agora é o Estado juiz pacificador, porque ele tem que propor o acordo inicialmente. Então é uma nova mentalidade, uma nova percepção. Então o condicionamento cultural é muito forte, Marcos. Porque as pessoas acham que se mudarem, o que vão achar? Eu tenho que ser como é. Não, cara, você tem que trabalhar, operar em outro nível.
por isso que as pessoas crescem, por isso que as pessoas chegam aonde estão chegando, né, Marcos? Exatamente. E esse condicionamento cultural, Otaviano, ele é tão brutal na parte do compliance. A Thaís, pelo jeito, foi tua aluna, professora Otaviano. Thaís, que trabalha aqui no escritório, diz que nunca nos esqueceremos do princípio do coleguismo, professor. Sensacional. Um grande abraço para a Thaís aí. E ela prestava atenção nas aulas, hein, Marcos? Por isso que trabalha aqui. A moça sensacional. Tá também o Luiz Roberto aqui do escritório nos acompanhando. A Mariana Michelotto, todo o time aí nos acompanhando. Mas eu estava dizendo, Otaviano, que esse fundamento cultural e que o Grupo OTA trabalha muito forte nisso, ele, com o passar dos anos, a gente vai mudar uma cultura que é uma cultura nossa de dar um jeito, né? E de burlar. Então, eu sempre digo que você pode fazer uma experiência prática e você faça isso assim que acabar a pandemia e você for a um restaurante, você que está nos ouvindo, e verifique a tua conta ou a conta das outras mesas ao lado. Se a tua conta, ao final de uma refeição, vier com um valor a maior, ou seja, você vai pagar por algo que você não consumiu, você, por certo, e 100% das pessoas, por certo, vão ao caixa e vão informar que veio um valor a maior e que, portanto, a conta está errada. Muito bem. Faça o exercício inverso agora. A tua conta veio a menor, ou as contas das mesas ao lado vieram a menor. Quantos vão ao caixa informar que o restaurante deixou de cobrar alguma coisa que você quer pagar? Poucos. Enquanto nós não tivermos isso, que é muito básico, como uma solução cultural, e isso é um crescimento cultural, depende das pessoas terem ensino, terem saúde, terem, enfim, família, sociedade, cultura, país. Enquanto as pessoas não enxergarem esse pequeno exemplo da conta como algo que venha verdadeiramente dentro da pessoa, nós não temos uma solução cultural para isso. E aqui eu sempre dizia em sala de aula, e continuo com esse entendimento, a pessoa que pratica esse ato nessa esfera privada, ela vai praticar esse ato também na esfera pública. Portanto, um deputado que recebe propina ou que paga propina, enfim, que comete um desvio, seja lá o tipo penal que for, ele nada mais é do que um cidadão como qualquer um de nós que está aqui. Se você olhar para a mesa do lado e verificar que a mesa ao lado pagou a conta menor e não contou para o caixa, esse cidadão, quando tiver a oportunidade, vai também fazer um desvio maior. Porque nós precisamos entender que o crime econômico, que é isso que nós estamos tratando culturalmente, de corrupção, a grosso modo, ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou praticar um crime de corrupção. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou fraudar o fisco e não vou pagar o ISS ou o INSS. Não, a pessoa sempre tem uma justificativa mental para dizer, a minha empresa não cresce porque eu pago muito tributo. Eu preciso receber esse dinheiro porque vai pagar a minha conta que está devedora. E a pessoa tem uma percepção muito difícil de que isso seja um crime. A pessoa acha até, nos crimes tributários de sonegação fiscal, a grosso modo, as pessoas acham, inclusive, que o Estado obriga as pessoas a praticar essas condutas para que ela sobreviva. Ela frauda o fisco para sobreviver. Mas eu estou dando emprego para 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Nada mais é do que você não pagar a conta no restaurante quando ela vem a menor. A conduta é exatamente a mesma, dentro do que nós estamos conversando aqui de comportamento humano. Você não concorda, Otaviano? Perfeito, Marlos. Inclusive, cara, é interessante isso, né? A colocação e o exemplo claro que você deu. Só para você ter uma ideia, Marlos, como que as pessoas como que as pessoas operam, Marlos. Tem alguns autores que dizem que 90%, Marlos, pasme, cara, 90% das pessoas
opera com mentalidade socializada. O que é mentalidade socializada? Cara, se puder me dar bem, eu vou me dar bem, dane-se o todo. Eu me dando bem, tá tudo certo. Isso é uma mentalidade socializada, Marcos. Marcos, 80% opera assim. 10% opera em mentalidade autoral. O que é mentalidade autoral? Cara, não importa como eles vão fazer, eu faço diferente pensando no todo. Se eu consumir, tenho que pagar. Isso é mentalidade autoral. É uma mentalidade que está conectada com o todo. Então perceba, Marcos, que muito trabalho pela frente, justamente porque é uma oportunidade. Quantas pessoas, Marcos, quantas pessoas estão em mentalidade socializada e justificam, como você muito... Eles também fazem, eu vou fazer. Então, realmente a necessidade é urgente de um desenvolvimento humano, traduzindo um pouco esse nome para algumas pessoas que nos... Estamos falando de não é matemática, mas pelas contas que eu fiz aqui, eu estou na isso mesmo. Eu estou na GU agora esse ano, 19 anos. Então passa muito rápido. E uma coisa que eu percebo, Marcos, médio e longo prazo, os escritórios, as pessoas que estão em alta performance, elas se desenvolveram no que se refere à percepção e habilidades. Como é que você percebe isso, Marcos? Não é só conhecimento. Conhecimento é um dos elementos. Você tem que saber como operar o conhecimento. E o compliance não é diferente, né, Marcos? Exatamente. O compliance, até dentro dessa linha que você colocou, do crescimento pessoal das pessoas e, portanto, do crescimento das empresas, é muito importante, e aí entra o compliance, você traçar cenários. Então, o Otaviano nos colocou claramente, ele trabalha no Grupo OTA muito bem sobre essa questão da perspectiva humana, de ter o conhecimento, mas de ter percepção. E meu pai sempre dizia, e são os ditados, de suar a camisa, né? Você precisa também trabalhar, estudar, perceber, trabalhar, mas a empresa precisa também analisar o cenário. E ela analisa o cenário quando? Quando ela contrata um compliance. Porque o compliance vai apontar nesse cenário quais são as margens de risco, onde é que se encontra o risco, para que você minimize os riscos e, com isso, você esteja em integridade. Isso só é possível se você analisar o cenário. Vou dar um exemplo de várias empreiteiras, sem mencionar o nome, que não estão envolvidas na Operação Lava Jato. E eu fui conversar com várias delas, perguntando por que você não está envolvido na Operação Lava Jato? O que aconteceu? Você não foi investigado? O Ministério Público não te alcançou? E numa conversa não tinham contratos com a administração pública. Então, um dos empreiteiros me disse o seguinte: Marlos, eu há 40 anos sei que para fazer contratos com a administração pública, eu vou cometer, isso é palavras dele, vou cometer determinados atos que vão me colocar em risco. Portanto, eu fiz uma opção no meu negócio em não contratar nem ser contratado pela administração pública. E aí você verifica 40 anos depois que a empresa dele não se envolveu em nenhuma operação. Não foi denunciada por corrupção, por lavagem, por sonegação. Por quê? Porque ele teve uma definição clara. E aqui eu não estou defendendo que se contrata ou não se contrata a administração pública, nem estou dizendo que em toda a administração pública tem problemas. Estou falando em análise de cenário. Se o meu cenário é não quero ter problemas, como que eu afasto esse risco dentro da minha atividade profissional? Vamos pegar um exemplo mais fácil para quem está nos acompanhando, que tem um pequeno negócio. Eu quero diminuir o meu risco de sofrer um furto. Se eu operar sem dinheiro,
eu vou ter menos risco de sofrer um furto. Se o meu estabelecimento só aceita cartão de crédito ou cartão de débito ou dinheiro vale, eu estou com um risco muito baixo de sofrer furto. Se eu não tenho um carro e me locomovo de transporte coletivo ou me locomovo de Uber 99 táxi aplicativo, eu não tenho risco de ter que pagar por um acidente de trânsito. Isso tudo é compliance. O compliance, por isso que o Otaviano trouxe muito concretamente nessa nossa conversa, e eu gostei muito desse papo, porque ele traz aqui para o teu aspecto pessoal, como que você analisa o teu cenário, como que você traça as tuas condutas de compliance dentro daquilo que você espera da tua vida e dentro dos princípios éticos que te norteiam. E isso é compliance. Interessante, Marlos. Anotei aqui, eu sempre tenho um papelzinho para anotar as coisas, né? Isso eu aprendi com meu pai, rapaz. Meu pai sempre anota as coisas e fala, então a gente acaba tendo esse condicionamento também, né, Marlos? É verdade. E é interessante, tá aqui, Marlos, ó, Otaviano. Olha aí, ó. Olha aí. Ó o verso. Olha aí, ó. É exatamente isso. É exatamente isso. O Marlos, o compliance é uma escolha. Tudo na nossa vida, Marlos, é uma escolha. E uma coisa interessante, nós escolhemos de maneira consciente ou inconsciente. E quando a gente começa a tomar consciência, Marlos, das nossas escolhas, a gente começa a operar, a gente chama de consciência da competência. A maioria das pessoas, Marlos, opera em inconsciência da incompetência. O cara nem sabe que é incompetente. É isso você mesmo. vê o nível. Então, quer dizer, tem muita coisa para ser feita. Essa live de hoje, Marlos, sem dúvida, enriquecedora. Clareza total nas tuas explicações, motivando a nossa audiência para pensar no seu auto-compliance. No coaching a gente trabalha muito isso, que é estar em conformidade com os teus valores pessoais, valores de crescimento, fazendo novas escolhas. E uma coisa muito legal, Marlos, toda vez que você tem consciência e faz escolhas, a gente chama isso de autorresponsabilidade. E é diferente de culpa. É diferente de culpa. Culpa é passado. Eu fui culpado pelo passado. Quando eu falo em responsabilidade, responsável é aquele que faz uma nova promessa para o futuro, Marcos. Então, o que nós estamos falando aqui, se fosse dado em faculdade, nas escolas, nós já começaríamos a diminuir uma grande interferência, porque hoje o conteúdo dado, sem críticas aqui, nós somos professores universitários de graduação e pós, mas é uma percepção que eu tenho, e o Grupo OTA vem trazendo no mercado soft skills, a questão de habilidades de performance, como se comportar numa negociação, escuta ativa, parar para pensar, adiar a resposta, foco no futuro. Isso é compliance. Porque lógico, que me permite ter um cenário do estado atual, do estado futuro, para que eu possa, nesse caminhar, fazer as minhas escolhas com consciência. Então, a tua fala, ela casa muito bem, Marlos, o compliance, o desenvolvimento, casa muito bem, porque mostra para as pessoas que é possível. É só ter consciência. Não faz sentido isso, Marlos? Todo sentido. Dá um forte abraço aqui para Marion Bach, que está nos acompanhando, para o Magrão, Daltro Maronese. Fica a dica até, Otaviano. O Daltro Maronese faz umas lives de surpresa, tocando viola no Instagram. Quando ele aparecer aí, vale a pena entrar, que é muito legal. E disso que você estava colocando, do conhecimento humano e da nossa percepção, e dentro da cultura do compliance pessoal, podemos chamar assim, eu estive em 1999 na Alemanha e de madrugada, dezembro, muito frio, desembarquei na estação de trem, nevava e o sinal para pedestre estava vermelho. E eu, brasileiro, 99, lógico que eu fui atravessar a rua. Mas as poucas pessoas que estavam lá, elas estavam paradas, esperando o sinal ficar verde para o pedestre. E eu, em 99, pensei, mas que maluquice, eu estou aqui a -5, -6 graus, de noite, deve ser perigoso, e a pessoa vai ficar... Eu não entendi aquilo. Em 2017, em Berlim, eu comprei um ticket de metrô. E eu não achei a catraca. Em Berlim hoje, em metrô, Otaviano, não há catraca
para você entrar no metrô? Não tem catraca. Aí eu procurei o poste que fica dentro do metrô, dentro do do bonde, para que você validasse o ticket, porque lá não tem cobradora há décadas. Não tem o poste para você validar o ticket, não tem como validar o ticket. É você que valida. E eu fiz a viagem muito nervoso, porque eu fiquei pensando, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu não achei a catraca, eu não achei o poste para validar o ticket, vou ser multado, vou ter um problema. E depois, conversando com algumas pessoas, elas me explicaram que não há o controle. Por quê? Porque não faz nenhum sentido o Estado ter o controle de algo que as pessoas vão fazer. Ninguém pensa, nenhum alemão pensa em não comprar o ticket. Nenhum alemão entra, ele pode estar atrasado, ele pode estar numa urgência, ele pode estar na confusão que ele tiver. Ele não vai pegar o transporte coletivo sem o ticket dele. Isso significa uma mudança cultural. Aí você vai me perguntar, mas a gente tem chance de chegar lá? Eu garanto para você, Otaviano, e para quem está nos ouvindo, que nós vamos chegar lá. E que nós estamos justamente nessa caminhada de país. Nesse momento, um momento dramático, um momento ruim, um momento em que a coisa está virada, mas as pessoas estão também num momento de autoconhecimento. As pessoas também estão num momento em que elas estão olhando para elas próprias e analisando esse cenário de dificuldade. E eu sempre digo, você coloca o passo à frente quando você percebe que você precisa e que você está com dificuldade. Então eu acredito muito nessa mudança cultural, que nada mais é do que colocando uma palavra bonita, ou que nós colocamos do compliance pessoal. Quando nós atingirmos uma sociedade madura, em que nós vamos todos cumprir as nossas obrigações, e daí não é mais só a obrigação pessoal, mas é a obrigação que nós estamos conversando da empresa pagar os tributos, e, enfim, de estarmos em conformidade com a legislação, o país decola. É assim que eu vejo, e com muito otimismo, apesar do momento trágico que nós estamos vivendo. Mas é bem isso mesmo, Marlos, aqui no Grupo OTA também a gente tem essa percepção. E como você falou, é mais do que esperar acontecer, Marlos, tanto vocês quanto nós aqui, nós estamos fazendo acontecer isso. Em maior ou menor grau, essa conversa que estamos entabulando aqui, Marlos, é uma conversa que gera valor, é uma conversa que faz reflexão. Não que sejamos melhores ou piores do que alguém, longe disso, mas é a nossa contribuição, Marlos, para esse oceano de pessoas que precisam de uma referência. Então, isso é muito claro para mim. A inteligência emocional, ela tinha que ser dada nos níveis mais básicos escolares, porque a maior carência de uma pessoa não é ter ou não ter alguma coisa, é não saber o que ela é. E essa é a maior carência. Quando você não sabe quem você é, você vai correr a vida inteira atrás de uma coisa que não é você. Então, e esse é o nosso propósito, Marlos, aqui no Grupo OTA, de trazer pessoas como você, que tem propósito. Você não opera só o direito penal, você tem propósito. Eu te conheço de longas jornadas, quando juntos ali, enfileiramos ali um bate-chapa na OAB, que foi histórico, irmão, foi histórico. Verdade. E eu lembro isso com muito orgulho, porque faz parte da minha história, da tua história, eu conto isso em sala de aula. Por quê? Reclamar do status quo, todo mundo faz. Agora, se colocar para mudá-lo, são poucos, porque a maioria está em mentalidade socializada, Marcos. Por isso que a nossa mentalidade autoral de assumir como nós somos, não é questão de ser melhor ou pior, não, mas nós temos a nossa autenticidade. E eu acredito também, Marcos, que o Brasil vai chegar, sem dúvida nenhuma, mas vai chegar de uma outra forma. Eu acredito que não vai ser pela política, não vai ser pelo direito. Eu acredito que vai ser pela inteligência emocional, eu acredito que vai ser pelo desenvolvimento humano. Então, como vai se dar isso? Claro que o jogo está muito aberto, mas a grande questão não é o político, mas é o que eu posso fazer hoje, acabando essa live, vou pegar um Uber, vou para casa, como é que eu me relaciono com a minha família? As grandes mudanças começam com os pequenos passos. Então, a live de hoje, cara, foi espetacular. O nosso tempo está quase terminando aqui, Marcos, mas é claro, cara, que eu vou te explorar até o máximo aqui pela tua disponibilidade, pela tua experiência. Então é uma alegria muito grande, cara, compartilhar contigo. E claro que nesse momento eu vou te pedir, Marcos, para que você com tranquilidade
Deixa uma mensagem final para as pessoas que nos ouvem aqui, tanto a nossa audiência quanto a tua, uma mensagem final para que a gente possa pensar, Marcos, sempre em perspectiva, pensar nessa filosofia de vida do compliance. Legal. E antes dessa mensagem final, Otaviano, eu quero convidar o meu público que está aqui te assistindo para entrar nas redes do Grupo OTA, @Grupo OTA, entrar no @Otaviano. Walter Otaviano. Eu não sabia como é que estava o começo, @Walter Otaviano. Eu sou seguidor, sou fã, escuto os áudios, os vídeos. Sempre que eu converso com o Otaviano, eu termino e falo foco, que é a chamada que ele me pegou lá atrás. E eu não podia deixar de contar para vocês que em 2000, e aqui que tem a união minha com o Otaviano, e que representa muito nessa evolução cultural que a gente está tentando demonstrar hoje, em 2006, se não me falha a memória, nós estivemos juntos numa campanha para a OAB. A OAB fazia 12 anos que não tinha bate-chapa, o grupo majoritário vinha desde a década de 70, vem até hoje, inclusive o nosso ex-presidente Noronha está ou estava aqui nos acompanhando, e naquele momento, em 2006, por uma série de fatores, nós resolvemos montar uma chapa. E éramos guris, 30 e poucos anos, e brilhando os olhos e tudo, e eu fui procurar os advogados públicos, porque a advocacia pública ela é muito diferente da advocacia privada, cada uma com as suas importâncias, mas com as suas demandas diferentes. E quem me recebeu não me conhecia, reuniu um grupo grande de trabalho, foi o Walter Otaviano, lá na AGU, ali na Munhoz da Rocha, nunca esqueço daquela reunião que nós fizemos lá, e dali o Walter Otaviano continuou conosco a caminhada até hoje, porque nós fizemos 49% dos votos, perdemos por muito pouco, depois de 12 anos sem bate-chapa, mas os princípios que nós defendemos naquela eleição foram implementados pela OAB nas eleições subsequentes e estão sendo ainda implementados. Nós defendíamos eleições diretas para o Conselho Federal, que ainda não foram implementadas, mas estão em curso de. Nós defendíamos participação paritária das mulheres. Agora as mulheres têm 30% da participação, mas terão em breve 50%. Nós defendíamos, Daltro Marcelo Maronese estava conosco na chapa também da OAB Democrática 33, e nós não somos candidatos, não cada um está na outra, a gente está dando exemplo aqui da construção, como que se deu, quer dizer, nós falávamos em transparência, e ganhamos nesses anos todos muita transparência na OAB, nós falávamos em atender melhor os advogados nas salas de fórum, e a OAB evoluiu nesse sentido. Então, a disputa democrática, honesta, séria, traz uma profunda transformação cultural para nós, mas também para as instituições. Então, é muito legal, quero te agradecer, Otaviano, demais, a participação nessa live, convidar os teus ouvintes para aderirem também às nossas redes, @MarlosArnes, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, e eu adoro falar com as pessoas, discutir, receber as demandas, conversar, então fiquem super à vontade para seguir, compartilhar os conteúdos. E a mensagem final que você me pediu é uma mensagem de fé e trabalho. Fé porque dentro da fé está toda a percepção de um ser humano melhor, de nós podermos fazer a nossa parte para transformar a sociedade que está ao nosso redor. Quer dizer, a comunidade que está ao teu redor, você é capaz de modificar. A tua esposa, os teus filhos, os teus parentes, o teu condomínio, o teu bairro, a tua rua. Essa transformação você é capaz de fazer. Você não precisa do governo, você não precisa de uma instituição, você não precisa de nada. Você precisa de você e do teu trabalho. Por isso, fé e trabalho é a mensagem final. Tamo junto, Otaviano. Foco, obrigado. Obrigado você, Marcos. Aqui a Cleusa Zanata é minha sócia no Grupo OTA, uma pessoa extraordinária também, faz um trabalho fantástico
Ela tem uma live toda terça-feira, chama Mulher Rendeira, que são as mulheres empreendedoras que fazem a diferença no mundo. Obrigado pela audiência, Cleusa. O Marlos, eu também quero encerrar primeiro, agradecer, cara, você muito. É uma alegria muito grande reviver essas emoções positivas. Conte com a gente para projetos futuros. É uma alegria muito grande. Eu quero fechar também, Marcos, temos aí 2 minutinhos. Eu quero fechar com uma história rapidamente dentro do que você falou. Marcos, certa ocasião, alguns jornalistas foram visitar uma tribo. E aí, essa tribo, eles dançavam e, de repente, era a dança da chuva. Começava a chover. Os caras filmaram, Marcos. Bom, vamos fazer igual quando voltar para casa. Filmaram, chegaram em casa, foram dançar, nada. Dançar, nada. Voltaram na tribo. Falou, cara, nós filmamos e não deu nada, vocês dançam, chove. Aí o pajé, o ancião da aldeia, disse, mas nós não dançamos para chover, nós dançamos até chover. Então, essa é a mensagem, Marlos. Nós temos que dançar até chover. Você tem feito isso na tua onda, eu tenho feito isso na minha onda. E dançar até chover, Marlos, só quando tem perspectiva. Quando temos uma prosa como essa que nos eleva. E toda vez que o ser humano é elevado, as coisas passam a ser possíveis. Não por uma cegueira, não. Pela clareza de que é possível juntar-se com outras pessoas e fazer alguma coisa acontecer. Então, eu encerro dentro do que você falou da fé e trabalho, com esse exemplo de dançar até chover. E eu digo isso para onde eu vou. Por favor, Marcos. E hoje o pulo do gato do Otaviano é dance até chover. Boa, boa. É o Jump Off the Cat. Marcos, muito obrigado pela sua generosidade. Estamos juntos com vocês. Obrigado pela audiência de todo o nosso time aqui. Obrigado pela audiência do Marcos. Eu vou deixar salva essa live, Marcos, para que a gente possa aí replicar e as pessoas possam entrar nessa energia que hoje rolou aqui. Um grande abraço e vamos juntos mudar. Vamos juntos. Foco. Valeu, foco, Marcos. Valeu.